Hello, coloridas! Bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro e hoje, como eu falei, temos uma convidada super especial, que é Lívia. Ela vai se apresentar, mas hoje a gente vai trazer o quadro de uma maneira diferente. A gente quer trazer um tema pra gente refletir e fazer uma troca. Então, Lívia, apresente-se, por favor. Oi, meu nome é Lívia Natasha, eu sou psicóloga clínica transpessoal e estou muito feliz pelo convite para bater esse papo aqui com vocês. Hoje a gente quer falar algo para vocês que é muito importante a gente trazer, como um alerta, né, Lívia? Porque a gente consome muito hoje informações do mundo digital e a gente não percebe o quanto esse mundo digital acaba influenciando e interferindo na imagem que a gente deseja projetar ou acha que está projetando. Então você já parou para pensar hoje um pouquinho se você se sente presa no personagem ou se você, de repente, tem medo que as pessoas conheçam você verdadeiramente. O mundo digital hoje acaba que influencia a gente a criar personagens. Então eu queria muito nessa troca hoje com Lívia, que ela falasse um pouquinho pra gente com essa relação de imagem projetada versus a nossa verdadeira essência, que é o que a gente tá percebendo que o mundo digital acaba que tá roubando da gente essa questão da nossa essência. Bom, o que eu acho curioso da ideia dessa imagem projetada, né? Por que a gente está falando tanto dessa imagem que a gente monta para expor na internet, né? O que a gente está querendo conquistar, o que a gente está querendo vender, o que a gente está querendo sinalizar, né? Então, a minha preocupação é justamente isso. Quando a gente está pensando demais no que a gente deseja para o outro, pouco a gente está falando da gente, né? Então eu gosto de pensar a respeito de que emoções você está querendo alimentar dentro dessa imagem que você quer oferecer, né? Muitas vezes a gente pensa numa imagem do qual a gente não vive no nosso dia a dia. E aí, que sentimentos estão por trás disso? É vergonha? Né? Quando eu apresento a minha fala, o meu pensamento, a minha postura, os meus gostos, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que as pessoas vão achar que eu sou, que gosto estranho esse seu? Não combina, não é interessante. Então, por muito tempo na nossa vida, a gente quer ser aceito. Então, a gente está falando de aceitação. A gente começa os primeiros desejos de aceitação com os nossos pais. A gente pode ir lá atrás, né? O que aconteceu? Eu tive um pai e uma mãe que me motivaram a ser quem eu sou? Tem os primeiros passos aí. Depois a gente vai para os grupos, na escola. O que aconteceu na minha escola? Né? Que criança que eu fui? Que grupos que eu tive? Então a gente vai só aumentando, né? Ganhando recurso de desejos não validados, de emoções não validadas, de um perfil de construção nossa de que não foi validado em nenhum momento. Então há um grande movimento aí na internet de todo mundo quer ser validado. Seja os likes, seja as curtidas, seja a interação, seja os elogios. Então, será que a gente está buscando os elogios ou a gente está buscando realmente ser quem nós somos diante desse processo da internet, seja numa foto, seja no story, seja numa fala, seja numa exposição, né? Então, o que a gente está querendo captar aí? Por enquanto, a gente está muito ainda nesse elogio. E o que aconteceu ao longo da minha história? Que eu ainda preciso do elogio dos outros para que eu possa sentir quem eu sou, né? Então, existe uma boa jornada aí para a gente se reconhecer que a internet é mais um sintoma, é mais um local para a gente se ouvir e saber: nossa, por que eu travo tanto para expor algo? O que é que está por trás disso? O que é que eu sinto? Medo, vergonha, rejeição? Então, tem muitas emoções aí, muitos sentimentos que vão estar sinalizando que nós ainda não estamos realmente conectados com quem nós somos, né? E o que você trouxe é bem interessante, porque realmente a gente está vivendo uma era de validação digital. Então a gente acaba que tudo que a gente vive, a gente quer ir logo pro digital. A gente pode fazer um exemplo simples. Desmarca tomar um café, pronto, eu aqui com o Lívia, antes da gente começar a conversar, eu tirei uma foto. E aí eu tirei a foto, mas pelo menos hoje eu tiro a foto e posto depois. Porque às vezes as pessoas postam naquele exato momento e quando você vê, você perde 30, 40 minutos. Porque quando você abre uma rede social, você se perde por ali. Então eu gosto de registrar e muitas vezes, acreditem, eu tiro foto e às vezes eu não posto mesmo. Fica ali na minha galeria. Meu esposo que eu diga que tem que ter muita memória no meu telefone, porque eu amo fotografar. Mas eu não consigo compartilhar 1% do que eu vivo. Muito porque também, por questão de me sentir segura, porque acaba que a gente cria uma relação. E também por a questão do dia a dia, de poder viver, né? Viver é melhor do que postar. Então as pessoas hoje fazem o inverso, elas postam e deixam de viver. Então é muito interessante você trazer isso e gerar essa reflexão para quem vai assistir o episódio. De, poxa, o quanto é que eu estou buscando essa validação digital? O quanto eu estou vivendo? Será que no almoço que eu vou hoje? Será que no evento que eu vou? Não é melhor deixar aquele celular guardado e curtir a festa e abraçar os meus amigos e colecionar memórias mais aqui do que aqui? Então é bem interessante a gente pensar sobre isso. É muito interessante porque já está havendo aí um estudo para ter um transtorno, um diagnóstico, justamente pela dependência do digital, né, da internet. A gente já tem visto que tem muitas pessoas que estão gerando essa ansiedade, processos depressivos por ver muitas imagens do qual ela não se reconhece e gerando essa dificuldade de achar a sua própria identidade. Então são muitas as informações que a gente está consumindo. E quando você fala de tirar a foto e não fazer naquele momento, o que é que você está priorizando? Né? Acho que quando você decide fazer isso, isso é um bom mecanismo mesmo, de tirar a foto e deixar depois do momento, com calma, um momento meu da internet. Talvez é até interessante que a gente coloque a internet como um horário no nosso dia.
e não que ele faça parte de todos os horários do nosso dia, que a gente perde realmente um pouco essa consciência do que nós estamos fazendo. Em que sentido eu estou convivendo minha vida, né? Então, se o tempo todo que eu estou aqui, a cada momento eu estou tirando um registro desses momentos e fazendo a postagem, acaba que eu e Ju aqui não ia estar conversando, a gente não ia estar trocando as nossas figurinhas antes de começar essa gravação. Então, a gente se sente presente, a gente se olha, e aí a gente está pedindo esse olhar, e talvez, o que é que eu não estou me identificando? Será que é porque ali é um olhar eletrônico, né? É um olhar artificial, a internet virou um olhar artificial de aprovação de quem nós somos. E a gente precisa desse olhar aqui real, né? Quando o Ju me olha, eu olho pra Ju, a gente se reconhece em muitos pontos. Não é à toa que a gente chegou aqui hoje, né? A gente se encontrou porque a gente já teve outras ligações que podem ter iniciado pela internet, que também vale salientar que também tem esse ponto positivo, mas depois ele virou realmente presencial, e nesse presencial a gente só afirmou o que já existia no virtual. Então é importante mesclar, no mundo hoje em que a tecnologia está cada vez mais presente na nossa realidade, é importante fazer esse balanço, né? Tirar foto, vou postar depois. E se eu não quiser depois, passou à vontade, tudo bem. E que poste também fora do tempo. Por que a gente precisa colocar aquela postagem realmente naquele momento? Né? E a gente perde realmente a emoção e o sentimento de estar vivendo aquele momento. E trazendo um pouquinho também sobre isso, a gente pode trazer a questão de, nessa questão da validação digital, a gente acaba criando também uma personalidade digital, né? Quantas vezes a gente estava aqui internamente um pouco triste, sem estar satisfeito, e tá ali rolando principalmente a rede social, o Instagram, vê todo mundo feliz, e aí você às vezes pega uma foto sua antiga, ou você prepara um cenário, posta como se estivesse super feliz, e internamente você não tá feliz. Quantas pessoas já passaram por isso? Quantas pessoas fazem isso buscando uma validação digital? Então a gente tá trazendo isso, atitude de reflexão, como o Lívia bem falou. É muito positiva a rede social, é muito positiva a internet, tudo tem seu lado bom e, como eu costumo dizer, um lado não tão bom, porque é a gente que tem que saber criar os limites de até onde eu posso, até quando eu posso e como eu vou fazer. Mas a gente precisa se conscientizar e trazendo um pouquinho para o campo profissional, que eu sei que tem muita gente aqui de carreiras que gosta de assistir o quadro, o quanto a gente está deixando isso interferir em nós como profissionais também. Quantas vezes a gente está desejando fotos tão magnéticas ao ponto de esquecer que, além dessa magnitude toda da atmosfera de uma foto brilhante, a gente tem que ter também a nossa essência. Eu sempre digo, essa frase é bem clichê, pessoas se conectam com pessoas, mas é o que é real. As pessoas se conectam com o Ju, assim como se conectam com Lívia, então a gente tem que trazer essa presença digital de maneira mais real possível e não persona, que é uma das coisas que eu sempre bato muito na tecla, principalmente com o meu trabalho. As pessoas desejam que eu crie personas e isso não existe. Eu quero que você transborde quem você é com muito mais confiança, com muito mais equilíbrio, porque eu acho que também tem uma autoestima lá em cima, a confiança lá em cima. Eu ainda tenho minhas dúvidas se tem como se ter aquilo, sabe, o termômetro 100%. Mas eu acho que quando a gente consegue ter um equilíbrio, a gente consegue também se respeitar, né? E eu acho que acaba que a gente nem percebe quando a gente se desrespeita com relação a essa questão de ter sempre essa validação. Fui pra festa, tem que ser a melhor foto, tem que ser aquela melhor pose, e a pessoa usa 500 filtros, e a pessoa usa 500 aplicativos pra deixar magra, deixar aquilo. Então, tipo assim, quanto isso é real? E o quanto a gente realmente precisa disso no mundo hoje. Eu acho que é como o Lívia falou, nesses estudos, a gente tem que se conscientizar com relação a isso, porque eu acho que a gente se perdeu um pouco e a gente precisa resgatar essa verdade, né? Enquanto profissionais aqui, tendo como uma ferramenta a mídia social, e eu acho que ensinar as pessoas, e principalmente essa nova geração que vem muito conectada, que isso não quer dizer que é ruim, mas que seja conectada de uma maneira verdadeira, né? A nossa geração ainda viveu um pouco sem a internet, né? Isso. E acho que é por isso que a gente está questionando tanto, não vou botar brigando, né? Mas questionando tanto um pouco disso. Por que a gente está precisando expor tudo sempre, né? Enquanto essa geração que está chegando, eles na verdade já estão acostumados com essa exposição e talvez tenham dificuldade de estar sozinhos com eles mesmos, né? Na verdade, sem essa conexão toda. É porque a internet, né? A gente gera uma rede que a gente perde até o controle do que a gente está assistindo, de quem que a gente está conhecendo. E às vezes são pessoas que não nos representam e não tem nada a ver com a gente. A gente estava falando justamente sobre isso. O que a gente almeja precisa estar muito claro. Então, eu gostei de duas palavras quando você falou sobre limite e confiança. Quando você vai falando, elas estão extremamente proporcionais, o limite e a confiança. Eu só sei dar o limite a partir do momento que eu sei quem eu sou, o que eu gosto, até onde eu quero me expor, o que eu quero expor, entendendo que isso também seja natural. Se é um lugar onde eu quero falar com as pessoas, porque eu não falo naturalmente como a gente aqui conversa por trás das câmeras, a história do off, né? Que agora todo mundo tá. No off a pegada é mais pesada, né? No off que as coisas acontecem. Eu tenho gostado muito dessa verbalização, né? Dessa publicação, porque a gente começa a reconhecer que, poxa, para chegar nessa foto, para chegar nesse conhecimento, a gente teve uma história, né? A gente estava conversando um pouco mais sobre respeitar a história que a gente tem, né? Eu acho que eu e Ju, quando a gente chega na geração nossa, que antes da internet não tinha internet antes, a gente viveu muita coisa.
Então, se a gente está aqui hoje falando sobre isso, é porque a gente entende que a gente tem um conhecimento, a gente tem uma vivência, a gente tem uma história. São muitas conexões reais. Sim. E que elas nos permitem viver com tranquilidade, numa certa medida. Não quer dizer que a gente não fique nervosa. Sim, sim. Não quer dizer que a gente também não tenha uma vergonha, que a gente também não tenha uma preocupação, mas talvez a preocupação seja ainda da nossa imagem, talvez naquele dia não está muito satisfeita com algo nosso. E lógico, mulheres principalmente, Sim. a gente não vai ter algum ponto que a gente não está satisfeita. Mas isso também revela aquilo que a gente ainda quer trabalhar. E esse que eu acho que é o bonito do feminino, da mulher. A gente sempre quer algo mais bonito, elegante. Sempre vai haver espaço pra gente se sentir ainda melhor. Mas antes de chegar nesse momento, será que a gente já não tá curtindo agora e gostando disso? Então, quando você permite postar algo no tempo que você se sente à vontade, isso traz um respeito com você. Aí vem o limite. Ou seja, eu confio tanto no meu momento de viver isso aqui, depois eu registrar essa imagem, publicar para que as pessoas vejam, eu estou me respeitando, vivendo a minha emoção e o meu momento naquela situação. Então, isso fala o quê? De limite, de respeito, de autoimagem. Eu me sinto tão bem que eu quero viver isso aqui. Então, que a gente possa reconhecer esse sentimento para que a gente seja realmente mais autêntico e genuíno na nossa vivência. Seja ela presencial, seja ela na realidade, seja ela no virtual, né? Vocês sabem que regra aqui no quadro, eu sempre gosto de trazer algum exercício prático para que você possa fazer em casa e que você possa sentir um pouquinho na pele e ter com certeza uma transformação. E aí a gente pensou de você pegar uma folha de papel, dividir ao meio essa folha e aí você de um lado escreve a imagem que você projeta, certo? E do outro lado você escreve, quem você realmente é. E aí, quando você escrever, você começa a ver esses dois quadros, você começa a analisar. E isso é muito importante, porque tanto pro meu trabalho quanto de Lívia, a gente faz uma autorreflexão. Às vezes, quando a gente para, observa e fica, epa, peraí, mas por que será que eu tô fazendo aquilo ali? Por que que, né, se isso aqui sou eu, isso aqui não tá legal, isso não condiz. É a mesma coisa que a gente leva pra parte da imagem. Ah, você só usa X tipo de roupa, mas eu não gosto dessa roupa, eu gosto, sei lá, do tênis. Opa, então peraí, eu uso aquele sapato que dói no pé, mas é porque é uma questão de dress code, ou eu tô usando porque alguém disse que eu tinha que usar pra parecer ser algo que às vezes não é. Né? Então a gente precisa refletir muito e a ideia é leve, é um exercício para você fazer e eu acho que é um exercício que a gente pode estar sempre fazendo, né, Lívia? Pra gente estar se conhecendo mais um pouquinho. Eu gostei da ideia desse exercício. Provavelmente Ju, né, quando trabalha com imagem, ela precisa também olhar para o comportamento, né? Ela precisa também captar de cada cliente que vem justamente que momento que ele está da vida e para onde ele quer alcançar, né? Na parte clínica, quando eu vou atender pessoas que estão nesse processo de achar sua identidade, sua autenticidade, se reconhecer e se ouvir, esse é um bom exercício justamente para entender que o que eu estou fazendo está muito distante de quem eu sou. E aí eu gosto também de vir justamente para o sentimento. Existe uma emoção aí por trás. Será que eu tenho resistência de expor simplesmente pela vergonha ou porque eu ainda não sei exatamente quem eu sou e o que eu quero apresentar, né, na internet, o que eu quero apresentar para o meu público virtual? Eu vou contar um pouquinho aqui de mim rapidinho. Eu demorei muito para expor na internet. Foi uma briga por muitos anos para expor. Até o momento que eu fiz, tinha uma pessoa de marketing mesmo, do marketing mesmo, e que trouxe aquele aspecto muito enrijecido, né, muito estruturado, e eu falei, tá, vou fazer porque dizem que tem que fazer. E por muito tempo eu não fui muito satisfeita com isso, mas a gente vai seguindo porque a vida da internet estava acontecendo. Mas hoje eu tô num momento muito interessante, justamente por anos de terapia, por processo de autoimagem, de olhar, fazer projetos de consciência, um exercício desse, de você analisar quem você está projetando e quem você é, até para saber se a gente está realmente em conexão com essas, né, com essas duas personagens aí, vamos dizer dessa forma. E hoje, se você, né, visitar meu Instagram, você vai ver que hoje eu tenho fotos mais, hoje se fala orgânica, né, sem muita produção, para que a gente possa realmente ter essa intimidade. Eu sou essa pessoa que é um pouco mais tímida, não revela tanto as questões da internet, gosto da imagem, gosto de roupa, gosto de cores, né? O Hello Coloridas, gosto das cores, gosto de visualizar que a gente pode se expressar através da nossa imagem. Então, só é possível hoje eu fazer isso porque eu me conheci, porque eu encontrei essas informações e hoje sou apaixonada por cada publicação minha que surge, porque ali sou eu. Então, você pode ter certeza que você pode me conhecer ali, uma parte minha existe ali. Então, que você possa fazer esse exercício para reconhecer e se sentir confortável em fazer isso. Acho que a nossa proposta é essa, é que você encontre o conforto de você estar nessas duas existências, né? No momento do real, né? Do presencial e do virtual, né? A ideia é você se resgatar. Já que a gente falou muito de como a gente se perde, talvez isso ajude você a se resgatar. E como mensagem final, eu queria deixar para vocês. O digital é um palco, mas a vida real é onde você realmente existe. Se a imagem que você projeta está roubando quem você é, talvez seja a hora de você resgatar a sua essência. Aquela que não precisa de filtros ou curtidas para ser maravilhosa, porque a sua essência é o seu maior poder. Obrigada, até o próximo episódio e um beijo!